Olá, gente. A paz de Cristo a todos. Venho trazer hoje um livro muito legal. Ele é muito famoso. É esse aqui. Eu indico para todos os pais lerem esse livro. Emburrecimento Programado, do Taylor Gatto, né? A gente chama de Gato o tempo inteiro, mas é um livro muito conhecido. Esse livro, nos Estados Unidos, ele já tem, assim, toda vez que acaba, eles mandam fazer e sai igual água no deserto. Ele é muito bom. Ele não tem o objetivo aqui de te convencer de nada, ele tem o objetivo de te fazer pensar, e eu acho que isso é muito interessante no livro, porque aí você junta todas as informações, todo o conteúdo de história de vida que você já ouviu da sua avó, da sua mãe, do seu pai, tudo aquilo que você vivenciou da sua estrutura acadêmica, né, da sua escola onde você estudou e daquilo que você passa com os seus filhos, e o como você reporta isso a uma outra visão aqui de um grande professor. O Taylor Gatto, ele foi teve premiações 3 vezes seguidas, 3 anos consecutivos. Esse livro, ele tem mais de 25 anos de edição, né, de ter sido editado. Ele é um livro, esse professor que falou sobre esse livro, ele foi professor por 30 anos para depois vir a escrever o livro. Então, assim, não é um acadêmico qualquer falando, até mesmo porque ele veio de várias profissões, mas dentre da penúltima, antes de ser professor, ele era publicitário, e um publicitário de nome assim conhecido, uma pessoa que ganhava muito bem, não precisava sair da parte de publicidade para inserir em outro mercado de trabalho, né, que seria como professor. Ele era professor nos Estados Unidos, em Nova York. Ele ficou super conhecido, não só conhecido no meio ali do governo, né, de reconhecê-lo como um grande referencial acadêmico, mas reconhecido entre os alunos, entre um grande homem que ajudava esses adolescentes, esses jovens, essas crianças a se tornarem grandes cidadãos. E assim, ele mostra nesse livro como o sistema de educação unificado, que é o mesmo que tem nos Estados Unidos, é o mesmo que funciona no Brasil, como ele é tenebroso, ele é horroroso para a educação dessa criança. Ele fala de pais que abandonam os seus filhos, né, na criação e na formação do caráter desses jovens, que só estão preocupados em receber a nota e acabou, e se passou de ano ou não, para saber se vai ter que pagar mais um ano ou não. E ele fala o quanto isso é ruim, né? O quanto a escola do meio tradicional, aquela coisa dos 50 e 55 minutos, né? Troca de professor, entra outro. O quanto isso é difícil, não só para criança, como também para um adulto. Tipo, você tá ali na sua caixinha aberta do livro de história, e aí você tá pensando em história, e de repente acaba tudo e vem para matemática, vai para aula de educação física. Sim, existe algumas pessoas que conseguem se adaptar bem a esse tipo de mudança, mas existem outras pessoas que não conseguem. E o quanto difícil é para esses que não conseguem, né? Eu penso assim que eles finalizam, né? Eles colocam essa forma unificada como um sapato número 38. Aqueles que têm capacidade tem o número 38 no pé, legal, ele fica bem. Mas tem gente que tem o 37 e o sapato fica frouxo. Tem gente que calça 36, 35 e o sapato tá muito frouxo. E tem gente que tem o número 40, ou 41, ou 42 e o sapato tá muito apertado. E todos precisam usar do mesmo sapato. É como se fosse mais ou menos isso. Então, assim, muito ruim todo o sistema educacional unificado ali, o como é ruim. Ele até compara, né, o Taylor Gatto compara ao sistema unificado como uma fábrica que tem horário de entrada, horário de saída, tem que sentar naquela cadeira, não pode mudar, o uniforme é esse, tudo é igual, exatamente igual, e o quanto ruim isso é para a cabeça da criança, o quanto isso desenvolve de forma precária um ser humano, né? Eu acho assim que
muito legal termos jovens, né, que queiram fazer faculdade, mas não exatamente ter a faculdade, fazer a faculdade é um grande referencial de ter usado bem o seu tempo a sua capacidade de raciocínio. Tem gente que não fez faculdade nenhuma e tem uma vida financeira extremamente estável, porque ele focou naquilo que ele tem mais habilidade e trabalhou em cima disso. Exemplos inúmeros, vamos lá, vários jogadores de futebol, jogadores de basquete, jogadores de vôlei, jogadores de ping-pong. Aí você sai da parte esportiva, porque aí você pode pensar assim, meu filho não tem muito talento na parte esportiva, isso não vai servir para ele. Então vamos aos grandes donos de emissoras, se eles precisaram fazer algum curso, alguma faculdade, para ser quem eles são. Vamos supor, o Silvio Santos da vida, você acha que ele conseguiu fazer? Não, ele era camelô. Então assim, você não precisa falar para o seu filho que ele só vai ser alguém se ele conseguir fazer faculdade, fazer pós, mestrado, doutorado e várias outras MBAs e tudo mais. Porque às vezes você pega um garoto de 17 que termina o ensino dele médio e ele vai fazer um curso voltada para uma área técnica e vamos supor técnico em informática, e ele vai fazer ali um ano de um curso. Eu tô dando exemplo, mas tem inúmeras possibilidades, né? E aí ele vai fazer um cursinho ali voltado para essa área, e depois ele sai dali e já vai começar a trabalhar bem e conseguir pagar suas contas em dias e conseguir comprar um terreninho em algum lugar e montar a sua casa e fazer a sua casa com as suas dificuldades, mas vai conseguir fazer isso. E você vê uma pessoa que termina uma faculdade, faz pós-graduação, faz doutorado, faz mestrado, faz um monte de coisa e não consegue arranjar um emprego. Ou não consegue ajustar a cabecinha dele para que ele consiga ter isso em um tempo razoável. Tipo, tá com 35 anos, 40 anos e ainda tá ali dentro daquelas dificuldades dentro da casa da mãe, passando pelas situações difíceis, né, de ser submetido às regras, podendo ter a casa dele, constituir a família dele, que o outro com 27 conseguiu fazer isso muito bem. Então, assim, mas eu também não quero falar assim, não faça faculdade, porque às vezes o talento daquela pessoa é voltada para esse universo acadêmico. E aí ele tem que fazer, ele tem que explorar toda essa situação, porque já na faculdade ele vai começar a fazer estágio, ele vai conseguir voltar também para a parte financeira e conseguir suprir as demandas e conseguir ser um grande cientista ou um grande professor de matemática e tudo. Não é para nivelar ninguém com um certo pensamento, não é para que a minha verdade seja superior à verdade de cada um, mas que você consiga ver que essa outra criança, esse outro jovem, existe outras possibilidades para ele, que não seja rezar a mesma cartilha exatamente igual, né? Todo mundo tem que fazer faculdade, todo mundo tem que estudar desse jeito. Então, assim, esse livro, ele assim, te dá muita riqueza de estudo aqui, para você poder fugir um pouco daquela casinha, aquela caixinha fechada, sabe? Além de vigiar, né? Você ficar vigiando o amigo, ele solta também algumas coisas relacionadas a, tipo, o professor saiu de sala, ele coloca um supervisor para ficar vigiando a vida do outro. E o quanto ruim esse aspecto né? Então, assim, eu considero um livro importantíssimo, todo pai e mãe tem que ler. Aqui faz também alguns assuntos, né, de você achar como razoável o homeschool e como vai ser a educação do seu filho sem estar regrado de uma determinada forma, vamos supor, você vê uma determinada habilidade maior do seu filho voltado para o universo da ciência e você explorar mais isso. Eu conheço uma família que a menina, ela não gosta muito de ler livro em si, mas ela gosta muito de livro de curiosidade, daquilo que ela vai estar aprendendo a mais. Então a mãe percebeu isso e ela compra livros voltados para esse universo e trabalha essa criança para esse aspecto. Então, assim,
Eu acho que vale a pena ler esse livrinho. É um livrinho muito bacana, ele não tem uma conclusão, a conclusão é você que vai fazer. Então é você que vai obter todas essas informações maravilhosas da educação, do sistema unificado, né, da educação, que tanto é nos Estados Unidos quanto é aqui, só que lá nos Estados Unidos eles têm a liberdade de a criança que não se molda a essa característica de sistema unificado, eles têm a possibilidade de fazer o homeschool. E aqui eles mostram, né, que existe uma pequena parcela, não é muita coisa, não tem porquê de professores ou escola ficarem apavorados, até porque são raríssimos os pais que iriam se dedicar com exclusividade para esse tipo de educação domiciliar. Então, assim, é raro os pais que têm essa facilidade, essa disponibilidade. É raro a criança também que tem algo diferenciado e que não se encaixa dentro dessa plataforma fechadinha. E é raro todo esse sistema ter sido visto por alguém e ter feito um planejamento em cima disso e querer fazer algo diferente para o seu filho. Então, assim como nos Estados Unidos, mesmo sendo permitido, né, o homeschool, a educação domiciliar, lá tem raros e pouquíssimos pais, eu não sei nem se 5% da população americana tem isso efetivo, né, dentro das suas casas. Até porque a mulher quer sair para trabalhar, o marido também, então não tem alguém direto dentro de casa para fazer, supervisionar essa educação. E a mesma coisa vai ser aqui, se não for muito menor ainda a parcela, até por conta das dificuldades financeiras da família brasileira, que não permite que os dois estejam em casa organizando, ou um dos dois, né, um esteja saindo para trabalhar, no caso o pai, e a mãe esteja chefiando essa educação dentro de casa. Então, vários professores seguem meus canais aqui, meu canal, veem os meus vídeos regularmente, então assim, eles não precisam ficar preocupados, e nem as escolas no que eles fazem parte precisam ficar preocupados com isso, porque é sim para uma pequeníssima parcela da população brasileira, não só pequena, porque são poucos os alunos que não se enquadram no mercado de fábrica, né, como é a escola, como ele diz aqui, ele chama que tem uma visão como se fosse um funcionário de fábrica, né, a escola, com o aluno, mas também é raríssimo a casa, a família que permite esse tipo de educação e que iria se adaptar a isso, porque é uma demanda muito grande, você tem que se dedicar de forma muito grande para poder aceitar esse sistema educacional, né, de sistema educacional domiciliar dentro da sua família. Então, assim, não é necessário que ninguém fique preocupado com isso, nem os professores, nem a escola, porque são para pouquíssimos. E aqui a gente vê o quanto esse livro ele desperta os seus horizontes para as questões. E aí eu indico para todo mundo que é mãe, que é pai, comprar esse livro. É um livro barato, não é um livro caro, é um livro, assim, nos Estados Unidos famosíssimo, todo mundo tem. E quanto mais faz, mais se vende, não fica em estoque nas livrarias. E vale super a pena aí, quem não tem, comprar e conhecer e começar a despertar a respeito desse assunto. Tá bom? Super beijo pra vocês, fiquem com Deus.